Você já teve a sensação de estar vivendo a vida errada? Acordou um dia e pensou no que teria acontecido se tivesse feito escolhas diferentes? Como é que seria a sua vida se lá atrás você tivesse ido para um lado em vez de ter ido para o outro? Claro que você já pensou nisso, né? Todo mundo já pensou nisso. O Blake Crouch escreve exatamente sobre esse tipo de dúvida. Ele fala sobre teorias reais de física, tempo e biologia, mas com o viés de levar até as últimas consequências o que aconteceria se essas teorias fossem aplicadas na vida real. Ele mostra situações que qualquer pessoa podia viver se o mundo fosse só um pouquinho diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem é Blake Crouch e o que faz as histórias dele serem tão instigantes? O Blake Crouch é um escritor norte-americano que nasceu no Colorado em 1978. Ele estudou literatura inglesa na Universidade da Carolina do Norte e começou escrevendo romances policiais. Durante quase 10 anos, ele publicou livros de suspense mais tradicional, histórias de crimes e investigações em locais isolados. Mas aí o ponto de virada na carreira dele veio em 2012, quando ele lançou a trilogia Wayward Pines. Essa série ela mistura thriller com ficção científica e acabou virando uma produção da Fox, com o próprio Crouch como roteirista. Foi aí que ele percebeu que ele podia fazer histórias inesquecíveis usando ideias científicas reais. E desde então, ele escreve sobre ciência, só que de um jeito muito específico. Ele não tenta explicar nada. Ele trabalha com o e se? E se uma teoria científica, alguma coisa que já existe, fosse levada ao extremo? E se isso acontecesse com alguém comum, vivendo uma vida normal? É esse tipo de raciocínio que marca a fase mais conhecida da carreira dele, que são os livros Matéria Escura, Recursão e Upgrade. São 3 histórias muito diferentes, mas que partem da mesma lógica, uma ideia científica plausível aplicada ao cotidiano. Matéria Escura foi publicado em 2016 e é o livro que consolidou Blake Crouch como um autor de ficção científica. A premissa parece simples. Um professor de física é sequestrado e acorda em outra realidade. Aos poucos ele vai percebendo que foi parar em uma versão alternativa da própria vida, uma vida que teria existido se ele tivesse feito outras escolhas. O ponto de partida é a teoria do multiverso, que sugere que cada decisão que a gente toma cria um novo desdobramento, uma bifurcação da realidade. E o Crouch se pergunta o que aconteceria se alguém conseguisse cruzar de uma realidade para outra. O interessante é que ele trabalhou com consultores de física quântica para validar o funcionamento da máquina central da história, mas ele eliminou qualquer parte que parecesse uma explicação técnica. Ele queria que a teoria aparecesse só pelo impacto que causa no personagem. O livro é escrito no ritmo de thriller, mas o que realmente prende é a dúvida da identidade. Se existem várias versões de você, vivendo vidas diferentes, qual delas é a verdadeira? Foi com esse livro que o Crouch criou o estilo que o tornou famoso, ideias científicas tratadas como os problemas pessoais, com consequências reais. E é esse raciocínio que ele leva ao próximo livro, Recursão. Depois de explorar realidades paralelas e matéria escura, o Crouch muda de tema e vai para as viagens no tempo. Recursão foi lançado em 2019 e parte de uma ideia igualmente plausível, a possibilidade de registrar memórias com precisão total. A cientista Helena Smith desenvolve uma tecnologia que permite isso. A intenção dela é preservar lembranças, ajudar pessoas com Alzheimer a salvar o que o tempo apaga. Mas aí a ferramenta sai de controle, e as pessoas começam a acordar com lembranças de vidas que nunca viveram. Com isso, o mundo inteiro entra em colapso, porque ninguém mais sabe qual versão da própria história é a verdadeira. O livro ele mistura neurociência e física do tempo. A ideia é tão interessante que a Netflix comprou os direitos antes mesmo do lançamento. O próprio Crouch escreveu o roteiro da adaptação, o que mostra quantas ideias dele funcionam em todas as mídias. De novo, o foco não é o funcionamento da máquina, mas os efeitos causados por ela. É sobre a vontade humana de tentar consertar o passado e o caos que isso gera quando se torna possível. E depois desse mergulho na mente, ele leva a discussão para a biologia. O próximo livro se chama Upgrade. Upgrade foi publicado em 2022 e fecha a sequência dos livros que eu acho os mais representativos de Blake Crouch. Depois de lidar com realidades paralelas e com o tempo, ele passa a discutir biologia. A história se passa no futuro próximo, depois de uma crise genética global causada por experimentos de modificação de DNA. O protagonista, Logan Ramsey, trabalha numa força especial que caça laboratórios ilegais. Durante uma operação, ele é infectado por um código genético experimental. Aos poucos, o corpo e a mente dele começam a mudar. Ele fica mais rápido, mais inteligente, mais resistente e menos humano. O Crouch estudou biologia molecular durante meses para escrever esse livro. Ele queria descrever mutações genéticas de forma tecnicamente plausível, mas sem cair numa ficção científica de superpoderes. O resultado é uma história que discute o aprimoramento humano como dilema ético. Até que ponto melhorar a espécie é um avanço? E quando esse avanço se torna o oposto, uma ameaça de extinção? Com o Upgrade, o Crouch completa o ciclo. Depois de questionar a realidade e o tempo, ele questiona o próprio limite do ser humano. E é aí que a gente chega à síntese do que une esses 3 livros. Eles formam um conjunto coerente. Cada um trata de uma área diferente da ciência, mas todos partem do mesmo ponto. O que acontece quando uma ideia teórica começa a interferir na vida real? O Crouch escreve como quem faz um experimento. Ele muda uma variável e observa o que acontece com o ser humano depois disso. Não tem explicação excessiva nem intenção de prever o futuro. O interesse dele é observar o que está acontecendo agora, a fronteira entre o possível e o real.
E talvez seja isso que torna as histórias dele tão envolventes. Elas não parecem distantes, parece só que ainda não chegamos nelas. 3 thrillers, toda semana um novo autor, 3 histórias e um tema que vale pensar. Se você quiser acompanhar essa série, curta o vídeo e se inscreva. Isso ajuda o canal a continuar crescendo e a trazer novos autores.